Fala aí, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar um pouco sobre o Tigar 11, mais um mês acompanhando esse fundo de desenvolvimento. E eu sempre tenho falado para vocês que ele é um relatório, na verdade é um fundo complexo de se avaliar, porque são muitos ativos, diferentes tipos de negócios, e o desenvolvimento em si traz uma certa dificuldade na avaliação. Para precificar fundo de desenvolvimento é diferente, porque imagina você colocar valor patrimonial em um terreno que vai ser construído e um imóvel em construção. Então por isso que trabalha muito com VGV. Aliás, se você não sabe o que é VGV, tem um vídeo aqui no canal sobre VGV. Mas vamos lá falar um pouco sobre o relatório agora desse mês, que eles fizeram um highlight, né, alguns demonstrativos de coisas que aconteceram no passado, bem bacana, que vale a pena acompanhar. Vamos lá, então, agora de janeiro de 2024. Aqui é a parte do fundo que a gente já sabe, né? Inclusive a gente vai ver essa criança aqui entrando na jogada. Vocês viram na thumb que como impacta a taxa de performance no resultado do fundo, embora ele venha trazendo, é o que eu sempre falo para vocês, né, pessoal, para um fundo cobrar taxa de performance, embora fundo imobiliário eu não concorde com essa métrica, ser cobrado taxa de performance, porque não é um ativo que busca valorização, como um fundo de ações, por exemplo, que o gestor coloca a taxa de performance, porque ele vai ficar girando a carteira, sempre buscando superar o benchmark que ele coloca, pode ser o Ibovespa ou qualquer outro que seja. No caso de fundo imobiliário, o objetivo não é valorização, por isso que eu não vejo muito sentido. E aí vocês vão ver o impacto da taxa de administração. Obviamente que o Tigar vem se mostrando um baita fundo imobiliário, trazendo um dividend yield altíssimo, então que até compensa nesse caso, né? Então a gente vai ver, mas vocês vão ver, eu quero que vocês mostrem porque eu já venho falando há um tempo para vocês que iria aparecer. Embora, pessoal, como a gente vai ver, daqui a pouco eu falo, senão eu vou acabar estragando a surpresa, desagradável. Bom, aqui, pessoal, highlights, como eu falei para vocês, eu deixei anotado alguns que eu achei mais importantes, que foi, primeiro, a alteração do layout do relatório, esse relatório que vocês estão vendo, muito bacana, o lançamento da incorporação do vertical Orb Flamboyant, que inclusive eles trazem nesse relatório aqui. O fundo em março passa 100 mil investidores. Coloquei aqui que é mais outubro, início da 12ª emissão, que a gente falou bastante, né? Novembro, encerramento, nono aumento consecutivo lá, e também em outubro, nono aumento consecutivo em distribuição de rendimentos. Isso mostrando também que, de fato, a taxa de performance atrapalha, mas o fundo vem entregando resultado. E aqui o fundo ultrapassa 2 bi de patrimônio, um fundo gigantesco. Aqui a parte de numbers, né, 12 mil unidades vendidas, 900 unidades lançadas, 1,4 bi de VGV vendido, 350 milhões de VGV lançado, 2,29 bilhão de carteira vendida, 210 milhões de resultado distribuído, 15,58 de retorno, 14,67 de dividend yield. Vocês vejam, são números fora da curva, por isso, obviamente, por isso que eu sempre falo, até nas aulas que eu coloco para os alunos, e nos próprios vídeos aqui que eu separo nas estratégias, eu sempre coloco o Tigar, ou fundo de desenvolvimento como atacante, porque ele, de fato, ele tem mais risco, mas o risco tem que ser recompensado pelo retorno. 42 mil investidores novos esse ano, 1,5 bilhão de volume negociado e mais de 9 milhões de cotas negociadas em 2023. Bom, agora sobre os resultados de janeiro, o fundo continua distribuindo bem, 1,32 de cota, que dá 1,07 de dividend yield. Esse mês eles incluíram 6 novas operações de crédito, 38 milhões, isso já adicionando recursos ainda, eles ainda estão alocando recursos da emissão. Agora qual é o número que foi da emissão? Da 12ª emissão, eu estava esquecendo, 12ª emissão. Guidance se mantém 1,30 e 50, eles estão na borda inferior do guidance, mas ainda é um baita retorno, então 1,32, 1,07, 179 ativos, caiu um ativo em relação ao mês anterior, 150 mil cotistas, se eu não me engano estava em 140 o mês passado.
Aqui, pessoal, eu até coloquei, eu fiz um copy-colle aqui do último relatório sobre como que estava a alocação dos recursos, né? Então eles já alocaram, no mês passado 37%, já alocaram 50%, e eles colocam que eles programaram em alocar em até 6 meses tudo. Pessoal, a parte de cenário, eu só deixei alguns pontos aqui, porque de fato a gente já viu, né, o que aconteceu, até porque isso é importante, eu acabei esquecendo de falar. O Tigar é um daqueles fundos que publica, a gente está em março agora, e ele está publicando o relatório de janeiro. Então a gente já viu muito fundo. Eu já vou estar falando para vocês agora relatório já de fevereiro, os fundos da Quineia, o TRFX. Então já estão saindo dados de fevereiro. A gente já viu essas questões macro de janeiro, então não tem muito sentido eu falar isso de novo para vocês, que inclusive aquelas perspectivas de aumento de redução da taxa de juros agora no primeiro semestre dos Estados Unidos não vão se concretizar, vai ser provavelmente para o próximo. A parte da resolução CMN 5.118, que a gente falou bastante, mas um ponto importante aqui é que eles colocam que acreditamos que tal medida não trará impactos para a disponibilidade de títulos no mercado, porém não deverá, que eles falam, que é o que o mercado em consenso, embora já tenha resolução nova, do CMN e da CVM sobre essa resolução, tanto é que o mercado ainda está digerindo isso, mas colocando aqui que para o Tigar eles acham que não vai ter impacto, né, para as operações ligadas à estratégia de investimento do fundo, ou seja, operações de crédito estruturado ligadas diretamente a empreendimentos imobiliários, então eles não veem nenhum impacto em relação a essa lei. Aquilo que eu falei do Horizonte Flamboyant, que é um empreendimento lá em Goiânia, um baita de um prédio, né? Parece prédio lá de Dubai, é um baita empreendimento, VGV de 203 milhões, pessoal, TIR de 39%. A gente viu eu vou falar um pouco mais sobre TIR em outros fundos, até para quando vocês forem ver o vídeo do TRFX que vai sair no domingo, lembrem desse valor, porque eu falo sobre a venda que eles fizeram dos imóveis em TIR de 14%, se eu não me engano. E falando de uma TIR alta, pessoal, TIR alta é isso daqui, não é 14%. Tá, então vocês lembrem dessa TIR quando vocês estiverem vendo o vídeo do TRFX, tá? Já está em 91% de vendas, lembrando que ele foi lançado nesse ano. Olha só, em um ano já vendeu quase tudo. Então, pessoal, aqui a parte de monitoramento de ativos, loteamentos foram comercializados 253 unidades, 31 milhões de VGV. Parte do Cipasa, empreendimentos foram comercializados 52 unidades, 6 milhões de VGV. Incorporação, mais 22 milhões de VGV. Multipropriedade, 274 frações do Aqualand Suites, 9,2 milhões de VGV. Crédito, aí que eles falam, eles acrescentaram 6 operações de crédito. A IPCA, peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui, ó. A IPCA 12,97, tá dando para ver aqui, 12,97. Então eles aumentaram um pouco a carteira de crédito, a taxa de carrego. No fundo, eu até brinquei numa dos vídeos anteriores, que eu falei que o Tigar estava se transformando num fundo de papel. Obviamente que não, mas ele está trazendo mais retorno, ele quer buscar mais retorno com essa parte de CRIs. Então, olha só, 35 milhões, que é grande parte desse investimento, foi numa estrutura de IPCA mais 13. Praticamente 90% desse investimento foi esse CRI Gran Paradiso. Depois 150 mil no CRI Green Life, IPCA 12,7. A mais um 12,7 no Massangano. Aqui mais um 12%, 494 mil no Vanguard em 12,68. Basicamente, todos esses eles venderam um pequeno aqui, até para poder mostrar aquela diferença do 180 para o 179. Bom, aqui a parte de retorno do fundo, né? Ele tem uma alta retorno, assim, é bem discrepante, né? Assim, um baita de um fundo traz bastante retorno, embora ele um tempo, há um ou 2 anos, 1 ano e meio, eu não considerava, inclusive eu tenho o Tigar em carteira, mas assim, tem que tomar muito cuidado com o preço desse fundo, mas o retorno dele é absurdo, é um baita do fundo imobiliário. E aqui vocês podem ver que de fato deu uma quedinha no dividend yield, mas ele vem se mantendo em mais de 14,5%, o que é um baita retorno se a gente for ver, né? Sempre acima de 1% ao mês. E aqui olha só o retorno dos últimos 12 meses, 22%, retorno total, tá? Que é valorização mais rendimentos. Aqui a liquidez do fundo, eu achei muito impressionante isso, porque o fundo ele encerrou com 150 mil investidores, que o valor representa 7% em relação ao mês anterior, o que é muita coisa,
muita coisa mesmo, e 53% em relação ao ano anterior. Isso também mostra muito que a gestão mudou. E as pessoas começaram a acreditar mais no Tigar. Inclusive eu sou um desses aqui, eu não investia nele ano passado, eu entrei nesse ano, então eu sou um dessas 53% aqui que entraram no fundo, porque a gestão mudou. E assim, é uma pimenta na carteira, obviamente que eu não estou recomendando aqui para vocês, né? Eu só recomendo para os alunos. Aliás, se você quer participar da próxima turma, as inscrições encerram nesse domingo, hein? A link está aqui na descrição. Bom, aqui a parte de liquidez, também esperamos que não vire mais um base 10. Aqui a parte aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha só o efeito que a taxa de performance tem. Ela é cobrada uma vez a cada semestre, né, no final do resultado. Olha só, pessoal, novembro e dezembro o fundo vinha com resultado de 1,73, 1,15 por cota, 86 centavos. Olha a pancada que dá no resultado. Embora, pessoal, contabilmente, a taxa de performance ela vem sendo lançada contabilmente mês a mês, mas no caixa é uma vez a cada semestre. E aí ele precisou usar reserva para manter 1,32, usou uma boa quantidade de reserva aqui para poder pagar os 1,32 de cota, mas assim, ele é um fundo bem tranquilo, então assim, eu não vejo tanto problema com isso, mas assim, é só para vocês verem o impacto que tem a taxa de performance mas assim, também a gente tem que pensar, pô, se o fundo está trazendo tanto resultado, obviamente que ele vai querer cobrar uma fatia disso. O que eu não entendo são fundos mais passivos, porque o Tigar é bem ativo, vocês viram a quantidade de comercializações que ele faz todos os meses. Então quando o fundo é muito ativo, talvez até a taxa de performance seja justificável, né? Assim, não tão justificável, mas seja mais entendível. Já fundos que não têm a gestão tão ativa assim, não fez o menor sentido cobrar a taxa de performance. Aqui, pessoal, a parte de receita, na parte de equity, eu só coloquei aqui em relação ao mês passado. Opa, passei. Aqui. A parte de equity, isso de receita, tá? Não de patrimônio. Diminuiu um pouco, aumentou, desculpa, a parte de equity, era 78%, a receita foi para 83%, crédito ela aumentou também, a parte de renda fixa diminuiu, porque exatamente que ele alocou uma parte que ele comentou no início, né, alocou naqueles CRIs basicamente, e a parte de receita, a parte de patrimônio está mais na frente. Aqui, ó. 179, lembra que era 180, aqui a parte de distribuição do PL. Equity diminuiu um pouquinho porque crédito aumentou. E a parte de renda fixa diminuiu, obviamente, porque ele usou, mas assim, ele vem aumentando mês a mês a porcentagem de crédito de CRIs. Eu acredito que é para trazer mais renda, até para poder manter esse guidance, porque ele está na borda mínima do guidance de distribuição, então para subir ele está trazendo operações estruturadas com IPCA mais 13, né? Então que traz uma taxa maior. Aqui a parte de equity não mudou nada. A parte de crédito, que inclusive eles incluíram esse slide aqui no relatório, eu acho que foi mês passado ou retrasado, porque como eles começaram a aumentar crédito, justifica ter um slide somente sobre crédito. Então eles colocaram, olha só, mês passado a taxa de carrego estava em 11,12, foi para 11,50. É praticamente um high yield na parte de crédito, então é bem considerável. E também devido à multipropriedade, né? Que multipropriedade sempre traz um risco maior. Bom, aqui o detalhamento dos ativos, né? Pessoal, nem adianta ficar olhando, mas porque é muita coisa, Então não tem muito o que ficar olhando aqui a parte dos ativos em si. É muito ativo, né? Então, aqui a parte da tese que você já conhece, eu já expliquei isso para vocês, o que é cada uma dos ativos, né? Aqui o histórico do fundo, lá desde 2016, a parte de ESG, que é muito bacana, pessoal, porque, lembre, isso daí eu tenho falado todo fundo imobiliário precisa se adaptar a isso. Não vai, inclusive eu estou pretendendo trazer, eu já estou prometendo isso para vocês, trazer uma live com um especialista em ESG para a gente bater um papo e explicar para vocês a importância dessa questão do meio ambiente, social e governança. Então todos acabam tendo que ter essa não ou somente a implantação, até o próprio, qual fundo que foi? Agora eu não lembro, foi um dos fundos que eu fiz análise que ele fez diagnóstico. Foi o KNRI. O KNRI, se eu não me engano, acho que o vídeo deve sair amanhã ou depois de amanhã, que eu trago o relatório de 2023, que eles fizeram o diagnóstico de ESG no fundo inteiro. Bom, acho que é isso. Aqui a parte de... olha só que legal aqui.
eles colocam a apuração da taxa de performance, até um dos pontos, ó, a taxa de performance é apurada pelo método passivo. Nesse método, utiliza a cota patrimonial do fechamento do último exercício contábil e, em caso de emissão durante o novo exercício, para novas cotas emitidas, utiliza-se o valor da emissão. Sobre deve se adiciona o valorização patrimonial do fundo, resultado do caixa distribuído. Essa cota atribui-se o nome de cota bruta de performance. Aí só eles colocam aqui para ficar claro, para ficar mais claro, vamos a um exemplo hipotético. Suponha que a cota patrimonial de fechamento do último exercício contábil seja de R$100, essa cota foi utilizada para apuração do performance do ano anterior. Nesse período hipotético, vamos supor que a valorização do patrimônio do fundo tenha sido de R$5 e que foi distribuído aos cotistas R$15. Dessa forma, a cota bruta de performance é 120, ou seja, os 100 mais os 5 da valorização mais os 15 de distribuição, 120. Nesse mesmo período hipotético, o CDI apurado foi de 10%. Assim, a cota corrigida com o benchmark seria de 110, ou seja, ele tem uma diferença de 120 para o 110. Então, ele vai cobrar 20%, na verdade, acho que é 20% que ele cobra. Não, é 30% sobre essa diferença de 10. Então ele vai cobrar R$3 por cota nessa questão. Então, é só para vocês verem como é que ele cobra essa... E aí, até por isso que se vocês voltarem naquela questão do valor patrimonial, que eles consideram, tem que embutir o valor distribuído no resultado, para vocês verem como a variação patrimonial foi negativa, ao meu ver, e eles estão cobrando performance em cima daquilo. Lembrem, voltem no vídeo que eu falo sobre a valorização patrimonial negativa do TIGAR, vocês vão entender exatamente isso que eu estou falando. Tá, pessoal? Então, é essa que eu queria passar para vocês. Eles introduziram nesse relatório agora essa parte de perguntas e respostas. Tem uma aqui que é importante, que acho que é até legal falar. Ó, quais os principais riscos do desenvolvimento imobiliário e quais esses riscos são mitigados pelo TIGAR? Os principais riscos imobiliários são nível de risco inerente à atividade imobiliária e os riscos inerentes à tipologia do empreendimento. Então, pessoal, aqui não somente... eu não sei qual vídeo que eu falei sobre isso, deixa eu até voltar aqui. Desenvolvimento tem um certo risco, pessoal, ainda mais eu que trabalho em construtora também, e a gente tem uma atividade de desenvolvimento, que é a questão de embargo de obra. A gente tem uma obra aqui ali perto do Engenhão, quem é aqui do Rio conhece. Pessoal, assim, todo dia tem algum fiscal, alguém lá querendo arrumar alguma coisa. Então é muito difícil a parte de construção, tem a parte de segurança do trabalho que é muito importante, acidente é um negócio muito sério, porque é muito trabalho em altura, então a incorporação é muito complicado, e até porque você trabalha com estoque contado, você, por exemplo, tem 10 unidades, e 10 banheiros, você vai comprar 10 vasos sanitários, você não vai comprar 11, se quebrar um, é prejuízo, então você trabalha com estoque muito contado, depende do valor da venda, se você demora para vender mais do que você tinha, o seu VGV, isso eu explico no vídeo do VGV, isso cai, então tem vários riscos, por isso que ele tem que trazer um retorno muito alto e até por isso que ele cobra taxa de performance, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.